2013, Vettel is champion once more in Formula One. Bowing before the bull. Sebastian Vettel. Well, and they probably did a good job in not crashing the thing, Nico Rosberg, but they got him home first and third. Fala galera, bem-vindos ao Stop and Go. Hoje a gente vai embarcar em uma viagem pela história da Fórmula 1. Vamos ranquear todos os 34 campeões mundiais, do 34º lugar até o número 1. E claro, vamos falar de títulos, vitórias, curiosidades e momentos marcantes de cada piloto. Já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo nessa contagem regressiva dos maiores campeões da história da Fórmula 1. 34º Mike Hawthorn. Mike Hawthorn foi um piloto britânico talentoso, carismático e de personalidade marcante, que fez história ao se tornar o primeiro campeão mundial de Fórmula 1 do Reino Unido, em 1958, pilotando pela Ferrari. Seu estilo era arrojado e ao mesmo tempo elegante, sempre correndo com um inseparável lencinho borboleta no pescoço, que virou sua marca registrada. Hawthorn estreou na Fórmula 1 em 1952, e logo mostrou velocidade e coragem, o que chamou a atenção de Enzo Ferrari. Em 1953, conquistou sua primeira vitória no GP da França, em Reims, numa corrida espetacular contra Juan Manuel Fangio. Essa vitória ajudou a consolidar sua reputação como um piloto capaz de enfrentar os grandes nomes da época. O auge veio em 1958, ano de seu título mundial. Curiosamente, Hawthorn venceu apenas uma corrida naquela temporada, novamente o GP da França, mas conquistou o campeonato graças à sua incrível regularidade e ao sistema de pontuação da época, que premiava a consistência. Ele somou vários segundos lugares e terminou frequentemente entre os primeiros, acumulando pontos decisivos. Seu maior rival naquele ano foi Stirling Moss, também britânico e considerado um dos maiores pilotos da história a nunca ser campeão mundial. Moss venceu 4 corridas em 1958, mas perdeu o título por apenas um ponto para Hawthorn, 42 contra 41. A disputa ficou marcada por um episódio emblemático. No GP de Portugal, Hawthorn quase foi desclassificado por supostamente ter empurrado seu carro em sentido contrário na pista. Moss, em um gesto de fair play, depôs a favor do rival, garantindo que ele mantivesse os pontos. Pontos esses que, no final, foram cruciais para que Hawthorn conquistasse o título. Infelizmente, a carreira de Mike Hawthorn foi curta. Pouco tempo depois de conquistar o campeonato, ele anunciou a aposentadoria das pistas, muito impactado pela morte de seu grande amigo e companheiro de equipe, Peter Collins, também em 1958. Apenas 3 meses após se tornar campeão, em janeiro de 1959, Hawthorn morreu em um acidente de carro em uma estrada próxima a Guildford, na Inglaterra, com apenas 29 anos de idade. No total, Hawthorn conquistou apenas 3 vitórias em grandes prêmios de Fórmula 1, mas seu título de 1958 garantiu seu lugar na história como um dos grandes pioneiros britânicos na categoria. 33º Phil Hill. Phil Hill foi um piloto norte-americano que marcou seu nome na história da Fórmula 1 ao se tornar o primeiro campeão mundial dos Estados Unidos, em 1961, pilotando pela Ferrari. Nascido na Califórnia, Hill começou correndo em competições locais e rapidamente chamou a atenção pelo talento ao volante, principalmente em provas de longa duração. Na Fórmula 1, construiu sua trajetória ligado à Ferrari, equipe com a qual viveu seus maiores momentos. Seu título mundial veio em uma temporada marcada por mudanças importantes no regulamento. Os carros passaram a usar motores de 1,5 litros, o que favoreceu a Ferrari, que tinha o lendário Ferrari 156 Sharknose, muito superior à concorrência. Durante o campeonato de 1961, Phil Hill venceu 2 corridas, na Bélgica, Spa-Francorchamps, e na Itália, Monza. Essa última vitória foi decisiva. No mesmo GP da Itália, seu companheiro de equipe e rival direto pelo título, Wolfgang von Trips, sofreu um trágico acidente que resultou em sua morte e também de espectadores. Hill, abalado pela tragédia, ainda assim garantiu o título mundial, tornando-se o primeiro norte-americano a conquistar a glória máxima da Fórmula 1. Apesar do feito, sua carreira na categoria foi curta e com números modestos. Conquistou apenas 3 vitórias e 16 pódios em Fórmula 1. Isso porque seu verdadeiro brilho apareceu em outro cenário, as corridas de resistência. Phil Hill foi um dos maiores nomes das provas de longa duração, sendo tricampeão das 24 horas de Le Mans, 1958, 1961 e 1962, todas com a Ferrari. Nessas competições, mostrou sua consistência, capacidade de lidar com a pressão e enorme talento em condições desafiadoras. Hill aposentou-se da Fórmula 1 em 1964 e dedicou-se posteriormente a carros clássicos e restauração, tornando-se uma figura respeitada no meio automobilístico até sua morte em 2008. 32º Keke Rosberg. Keke Rosberg foi um piloto finlandês que marcou a Fórmula 1 pela ousadia e pelo estilo agressivo ao volante. Pai de Nico Rosberg, campeão mundial em 2016, Keke escreveu sua própria história na categoria ao conquistar o título mundial em 1982 com a Williams, numa das temporadas mais caóticas e imprevisíveis de todos os tempos. O campeonato de 1982 ficou marcado por acidentes graves, polêmicas políticas e uma enorme alternância de vencedores. Nada menos que 11 pilotos diferentes ganharam corridas naquele ano. Nesse cenário de instabilidade, Rosberg mostrou consistência, velocidade e uma frieza impressionante.
Curiosamente, ele venceu apenas uma corrida, o GP da Suíça, em Dijon, mas somou pontos em várias outras etapas, o suficiente para superar rivais e garantir o campeonato. Esse feito fez de Keke Rosberg o segundo piloto finlandês campeão da Fórmula 1, após Keijo Keke ser, na verdade, o primeiro. Os títulos de Mika Hakkinen e Kimi Raikkonen só viriam anos depois. O título de 1982 também reforçou a força da Williams, que havia perdido seu piloto principal, Alan Jones, e ainda enfrentava as dificuldades de adaptação aos motores turbo que começavam a dominar o grid. No total, Keke Rosberg conquistou 5 vitórias na carreira, além de várias performances memoráveis. Ele ficou conhecido por sua capacidade de andar no limite e por ser um verdadeiro showman nas pistas, especialmente em condições adversas. Um exemplo marcante foi no GP de Silverstone de 1985, quando ele marcou uma volta de classificação considerada uma das mais rápidas da história até então, com média acima de 258 km/h, um recorde que durou anos. 31º Damon Hill. Damon Hill escreveu uma das histórias mais marcantes da Fórmula 1 ao se tornar, em 1996, o primeiro filho de um campeão mundial a também conquistar o título, repetindo o feito de seu pai, Graham Hill. Isso fez da família Hill a única até hoje com 2 campeões mundiais em gerações diferentes. A carreira de Damon na F1 começou relativamente tarde, ele estreou como titular apenas em 1993, já com 32 anos, pela Williams, equipe onde permaneceu durante seus melhores anos. Rapidamente mostrou velocidade e consistência, conquistando vitórias ainda em sua primeira temporada completa. Nos anos seguintes, Hill viveu uma rivalidade intensa com Michael Schumacher, especialmente em 1994 e 1995. Em 1994, após a morte de Ayrton Senna em Imola, Damon herdou a responsabilidade de liderar a Williams e levou a disputa pelo título até a última corrida, em Adelaide, quando um polêmico acidente com Schumacher decidiu o campeonato em favor do alemão. Em 1995, novamente vice-campeão, foi derrotado pelo domínio da Benetton de Schumacher. Finalmente, em 1996, Damon teve sua consagração. Com o poderoso Williams FW18, considerado um dos carros mais dominantes da história, ele venceu 8 corridas, incluindo Austrália, San Marino, França e Japão, e conquistou o título mundial de forma convincente. 30º Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve é um dos nomes mais carismáticos e talentosos da Fórmula 1 dos anos 1990. Filho do lendário Gilles Villeneuve, Villeneuve herdou o talento, a ousadia e a paixão pelas corridas do pai, mas construiu sua própria história na categoria. Seu auge veio em 1997, quando conquistou o título mundial pela Williams Renault, tornando-se o último piloto a levar a equipe ao campeonato até hoje. A temporada foi marcada por batalhas intensas com Michael Schumacher e a Ferrari, que prometiam repetir o domínio dos anos anteriores. Villeneuve, porém, combinou velocidade, consistência e inteligência estratégica, garantindo o título com 3 corridas de antecedência. Seu legado é duplo, como campeão mundial e como continuador da lenda da família Villeneuve na Fórmula 1. Agora vamos fazer uma pausa no nosso ranking para convidar você a se inscrever no nosso canal do WhatsApp, onde você irá ter acesso a todas as novidades e algumas postagens que não vão para o nosso canal do YouTube. Agora voltando para o ranking. 29º Hint. Hint foi um piloto austríaco que entrou para a história da Fórmula 1 de maneira única, tornando-se o único campeão póstumo da categoria. Ele começou sua carreira no automobilismo competindo em carros esportivos e Fórmula 2, mas rapidamente chamou a atenção pelo talento, velocidade e coragem nas pistas. Em 1970, Hint pilotava pela Lotus, equipe que contava com o revolucionário carro Lotus 72, projetado por Colin Chapman. Desde o início da temporada, ele demonstrou consistência e velocidade, vencendo 6 das 13 corridas do calendário: Países Baixos, Bélgica, França, Inglaterra, Alemanha e Itália. Sua pilotagem era agressiva, mas também muito calculista, combinando ousadia e técnica de forma rara. O campeonato de 1970, no entanto, ficou marcado pela tragédia. Durante os treinos para o GP da Itália em Monza, Hint sofreu um acidente fatal devido à falha mecânica no Lotus 72. A morte chocou o mundo do automobilismo, e a Fórmula 1 perdeu um de seus maiores talentos antes que a temporada terminasse. Mesmo após sua morte, os pontos acumulados ao longo do ano foram suficientes para garantir que Jochen Hint se tornasse campeão mundial de 1970, um feito inédito e até hoje único na história da F1. 28º James Hunt. James Hunt foi um piloto britânico que marcou a Fórmula 1 não apenas pela velocidade, mas também pelo carisma e estilo de vida fora das pistas. Seu título mundial de 1976, conquistado com a McLaren, é considerado um dos mais lendários da história da categoria, sobretudo por sua intensa rivalidade com Niki Lauda, que inspirou o filme Rush, um clássico para quem quer entender a intensidade daquela temporada. A temporada de 1976 foi cheia de dramas, altos e baixos. Hunt venceu apenas 6 corridas naquele ano, mas mostrou resiliência e habilidade em manter-se próximo do líder em pontos. Lauda, então piloto da Ferrari, sofreu um grave acidente no GP da Alemanha, em Nürburgring, que quase lhe custou a vida e o tirou de várias corridas. Hunt aproveitou a oportunidade, mantendo-se consistente, e entrou na última etapa em Japão, precisando de um resultado específico para conquistar o título, o que conseguiu de forma dramática, garantindo seu primeiro e único campeonato mundial. 27º Danny Hulme. Danny Hulme, apelidado de Urso, por seu jeito sério e reservado fora das pistas, foi um piloto neozelandês que marcou a Fórmula 1 pela consistência, inteligência e frieza em corridas. Ele conquistou seu título mundial em 1967, pilotando pela Brabham, equipe de Jack Brabham, que também era seu chefe e rival.
Enquanto Brabham buscava a vitória em cada corrida, Hulme acumulava pontos de forma consistente, mostrando que a paciência e a estratégia também poderiam render campeonatos. Ele venceu 3 corridas naquele ano, África do Sul, Holanda e Itália, e aproveitou ao máximo cada oportunidade para somar pontos, superando Brabham no final da temporada e garantindo o título mundial. 25º Mario Andretti. Mario Andretti é amplamente reconhecido como um dos maiores pilotos da história do automobilismo mundial. Nascido na Itália e naturalizado americano, Andretti teve uma carreira multifacetada, conquistando títulos e vitórias em Fórmula 1, IndyCar, provas de resistência e corridas de turismo. Na Fórmula 1, Andretti alcançou o auge em 1978, quando se sagrou campeão mundial pela Lotus. Pilotando o inovador Lotus 79, que explorava o efeito solo, Andretti venceu 6 corridas naquela temporada. Ao longo de sua carreira na F1, Andretti conquistou 12 vitórias, mas seu legado vai muito além disso. Ele também venceu as lendárias 500 milhas de Indianápolis em 1969, além de conquistar o campeonato da IndyCar em 1969 e 1984. Sua versatilidade em diferentes categorias o tornou um ícone do automobilismo, capaz de competir e vencer em qualquer tipo de carro e pista. 24º Jenson Button. Jenson Button é um piloto britânico que marcou a Fórmula 1 por sua habilidade técnica, consistência e inteligência estratégica. Ele conquistou seu título mundial em 2009 pela Brawl GP, uma das histórias mais incríveis da F1 moderna, quase como um conto de fadas. A equipe surgiu praticamente do nada, depois da compra da Honda, e rapidamente se tornou dominante, especialmente nas primeiras corridas da temporada. O campeonato de 2009 destacou a capacidade de Button de gerenciar pneus e manter desempenho constante, mesmo em condições adversas. Ele venceu 6 das 17 corridas daquela temporada, incluindo vitórias importantes no Brasil e na Hungria, aproveitando o carro extremamente competitivo e mostrando sua habilidade de pilotagem suave, característica que se tornou sua marca registrada. Ao longo de sua carreira na Fórmula 1, Button venceu 15 corridas, sendo reconhecido como um verdadeiro mestre em pistas molhadas, onde sua sensibilidade ao volante e controle dos pneus lhe davam vantagem sobre rivais mais agressivos. Após o título, ele se transferiu para a McLaren, onde conquistou mais algumas vitórias e se tornou uma referência de profissionalismo e experiência dentro da equipe, encerrando sua carreira de F1 com respeito e admiração de todos. Mesmo após a aposentadoria da Fórmula 1, Jenson Button continuou ativo no automobilismo, competindo em corridas de endurance e outras categorias, demonstrando que seu talento e paixão pelas corridas permanecem intactos. Fórmula 1, 23º Jody Scheckter. Jody Scheckter foi um piloto sul-africano que marcou a Fórmula 1 como um dos grandes nomes da década de 1970. Conhecido por sua velocidade, coragem e determinação, ele conquistou o título mundial em 1979 pela Ferrari, tornando-se o último campeão da equipe antes da era dominadora de Michael Schumacher, quase 2 décadas depois. A temporada de 1979 foi muito competitiva, com pilotos como Gilles Villeneuve, seu companheiro de equipe, Nelson Piquet e Carlos Reutemann disputando cada ponto. Scheckter se destacou pela consistência e inteligência em corridas decisivas, vencendo 3 das 15 corridas do ano, Áustria, Alemanha e Canadá, e somando pontos importantes que lhe garantiram o campeonato. Ao longo de sua carreira na Fórmula 1, Scheckter conquistou 10 vitórias e se tornou uma referência de pilotagem sólida e estratégica. Ele foi parte da geração que transformou a F1 nos anos 70, marcada por inovação tecnológica, carros potentes e perigos constantes nas pistas, onde talento e coragem andavam lado a lado. Jody Scheckter é lembrado não apenas pelo título mundial, mas também por seu papel fundamental na história da Ferrari, ajudando a manter a equipe competitiva até a chegada de grandes nomes como Schumacher. 22º Nigel Mansell. Nigel Mansell, apelidado de O Leão, por seu estilo agressivo e destemido, é um dos grandes ícones da Fórmula 1 da chamada Era de Ouro. Reconhecido por sua velocidade pura, Mansell conquistou seu título mundial em 1992 pela Williams, consolidando-se como um dos pilotos mais populares da história da F1, especialmente no Reino Unido. A temporada de 1992 foi marcada pelo domínio do Williams FW14B, um carro tecnicamente avançado com suspensão ativa e grande estabilidade, mas ainda assim Mansell se destacou pelo seu talento, determinação e capacidade de extrair o máximo da máquina. Ele venceu 9 corridas naquela temporada, garantindo o título de forma convincente. Apesar de sua agressividade lhe render alguns erros nos momentos decisivos em outras temporadas, em 1992 ele combinou velocidade com consistência, tornando-se campeão mundial. Ao longo de sua carreira, Mansell venceu 31 grandes prêmios, enfrentando rivais lendários como Ayrton Senna, Nelson Piquet, Alain Prost e Nigel Piquet. 21º John Surtees. John Surtees é considerado um dos pilotos mais versáteis e talentosos da história do automobilismo. Nascido na Inglaterra, ele começou a carreira nas duas rodas e se tornou um campeão mundial de motociclismo, conquistando diversos títulos na década de 1950 e início da década de 1960. O grande feito que eternizou Surtees na história foi a transição bem-sucedida para os 4 rodas, tornando-se o único piloto da história a conquistar títulos mundiais tanto no motociclismo quanto na Fórmula 1. Ele conquistou o campeonato de Fórmula 1 em 1964, pilotando para a Ferrari em uma temporada extremamente competitiva. Seu estilo de pilotagem, preciso e calculista, aliado à sua experiência em corridas de moto, deu a ele uma percepção única sobre controle do carro e comportamento nas pistas, fatores que foram decisivos para superar concorrentes como Graham Hill e Jim Clark. 20º Nico Rosberg. Nico Rosberg, piloto alemão nascido em Wiesbaden, construiu uma carreira marcada por consistência, inteligência e rivalidades históricas. Filho de Keke Rosberg, campeão mundial em 1982, Nico iniciou sua trajetória na Fórmula 1 em 2006 e rapidamente mostrou talento e frieza nas pistas.
O ápice de sua carreira veio em 2016, quando se sagrou campeão mundial pela Mercedes. Esse título foi resultado de uma intensa e memorável disputa com Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe, que dominou a categoria em 2014 e 2015, deixando Nico como vice-campeão em ambos os anos. Em 2016, Rosberg manteve regularidade, estratégia precisa e frieza para superar Hamilton, conquistando o título mundial de forma merecida. Antes disso, Nico já havia se destacado vencendo a disputa interna contra ninguém menos que Michael Schumacher, seu companheiro de equipe por 3 temporadas, mostrando que era capaz de competir e superar um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Ao longo da carreira, Nico Rosberg conquistou 23 vitórias, incluindo corridas memoráveis em Mônaco, Silverstone e Abu Dhabi. Surpreendentemente, logo após conquistar o título mundial de 2016, ele anunciou sua aposentadoria, chocando o mundo da F1 e encerrando uma carreira vitoriosa no auge. 19º Nino Farina. Giuseppe Nino Farina foi um piloto italiano que entrou para a história como o primeiro campeão mundial de Fórmula 1, em 1950, pilotando para a Alfa Romeo. Farina era conhecido por sua coragem, agressividade nas pistas e habilidade para extrair o máximo do carro, características essenciais nos primórdios de uma Fórmula 1 ainda muito perigosa e imprevisível. Durante a temporada inaugural de 1950, Farina venceu 3 corridas importantes: Grã-Bretanha, Suíça e Itália, mostrando consistência e velocidade em um calendário curto e competitivo. Seu título veio em um ano em que os pontos eram disputados em cada corrida, e sua capacidade de pilotar com precisão e frieza fez a diferença frente a grandes nomes como Juan Manuel Fangio e Luigi Falioli, seus companheiros de equipe na Alfa Romeo. Ao longo da carreira, Nino Farina venceu 5 grandes prêmios, mas seu legado transcende números. Ele é lembrado como pioneira da Fórmula 1, o primeiro a conquistar a glória máxima na categoria e a abrir caminho para gerações futuras de pilotos. 18º Mika Häkkinen. Mika Häkkinen, piloto finlandês, é lembrado como um dos grandes nomes da Fórmula 1 da virada do milênio. Conhecido como o Trovão, Häkkinen conquistou 2 títulos mundiais consecutivos, em 1998 e 1999, pilotando pela McLaren, e se destacou pela velocidade pura, frieza em corridas decisivas e habilidade em ultrapassagens arrojadas. A temporada de 1998 marcou a ascensão de Häkkinen como principal rival de Michael Schumacher, que dominava a Ferrari. Com o competitivo McLaren MP4 13 avos, Häkkinen venceu 8 corridas naquele ano, mostrando consistência e capacidade de extrair o máximo do carro em diferentes condições. Já em 1999, mesmo após sofrer um grave acidente no Grande Prêmio da Austrália, retornou rapidamente e conquistou o segundo título, com vitórias em 5 corridas e mantendo uma disputa acirrada com Schumacher até o fim da temporada. Sua rivalidade com Schumacher marcou uma era da F1, com duelos memoráveis que até hoje são lembrados como alguns dos mais emocionantes da história do esporte. 17º Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen, apelidado de Iceman, é um dos pilotos mais icônicos da Fórmula 1 moderna. Conhecido por sua frieza em pista, personalidade direta e frases memoráveis, Kimi conquistou o título mundial em 2007 pela Ferrari, em uma das temporadas mais emocionantes da década, decidida na última corrida. Naquele ano, ele venceu a batalha contra Lewis Hamilton e Fernando Alonso, ambos estreantes em condições de disputa pelo título, mostrando consistência, velocidade e sangue frio nas etapas finais da temporada. Ao longo de sua carreira, Kimi acumulou 21 vitórias, mas seu talento puro poderia ter rendido ainda mais. Em 2003, brigou pelo título contra Michael Schumacher e perdeu por apenas 3 pontos. Em 2005, pilotando uma McLaren imprevisível e pouco confiável, teve chances reais de ser campeão novamente. Em 2012, venceu uma corrida com uma Lotus abaixo da média, demonstrando sua habilidade em extrair performance de qualquer carro. Por fim, em 2018, conquistou sua última vitória pela Ferrari, sendo até hoje o último piloto campeão pela escuderia italiana. Kimi é lembrado por sua velocidade extrema, capacidade de ultrapassagem e pela habilidade de se adaptar a diferentes carros e situações. Muitos especialistas acreditam que ele poderia ter sido tricampeão ou até tetracampeão se as circunstâncias ao longo da carreira tivessem sido mais favoráveis. Sua combinação de talento natural, frieza em pista e personalidade única o torna um dos pilotos mais respeitados e admirados da história do automobilismo, com velocidade pura que poucos na história da F1 conseguem igualar. 16º Fernando Alonso. Fernando Alonso é um dos pilotos mais completos e talentosos da história da Fórmula 1. O espanhol conquistou 2 títulos mundiais consecutivos, em 2005 e 2006, com a Renault, encerrando o longo domínio de Michael Schumacher e da Ferrari na época. Com essas conquistas, Alonso tornou-se o campeão mais jovem da história até então, mostrando desde cedo inteligência estratégica, velocidade e capacidade de liderar equipes ao sucesso. Ao longo de sua carreira, Alonso acumulou mais de 30 vitórias e uma reputação de piloto capaz de extrair o máximo de qualquer carro, mesmo quando abaixo da média. Ele ficou famoso por fazer milagres em pista, transformando carros inferiores em candidatos a pódio e, muitas vezes, à vitória. Um exemplo emblemático foi a temporada de 2012, quando, pilotando um carro considerado o quinto do grid, conseguiu levar a briga pelo título até a última corrida em Brasil, perdendo apenas para Sebastian Vettel. Outro momento memorável foi 2007, sua primeira temporada na McLaren, quando disputou o campeonato até a última corrida e perdeu o título por apenas 1 ponto para Kimi Raikkonen, empatando em pontos com Lewis Hamilton, que era seu companheiro de equipe. Esses episódios mostram a consistência, velocidade e inteligência estratégica de Alonso ao longo de toda a carreira. Além dos títulos e vitórias, Fernando Alonso é lembrado por sua capacidade de leitura de corrida, resistência física e mental, e pela habilidade de maximizar resultados em qualquer circunstância. Mesmo anos depois de seus campeonatos, ele permanece competitivo, participando de corridas e mostrando que ainda está entre os grandes nomes do automobilismo mundial.
15º Emerson Fittipaldi. O primeiro título de Emerson Fittipaldi veio em 1972, quando pilotava pela Lotus. Naquela temporada, ele brilhou com um carro competitivo, o icônico Lotus 72D, e mostrou ao mundo sua consistência e talento. Emerson venceu 5 corridas, e conquistou o campeonato com apenas 25 anos, se tornando o mais jovem campeão da Fórmula 1 até então, recorde que duraria décadas. Esse título marcou o início da paixão nacional pela F1 e colocou o Brasil definitivamente no mapa do automobilismo mundial. 2 anos depois, em 1974, Emerson se transferiu para a McLaren, uma aposta ousada que deu certo. Logo em sua primeira temporada pela equipe inglesa, mostrou domínio e inteligência estratégica. A disputa foi tão acirrada que o título só foi decidido na última etapa, em Watkins Glen, Iowa, onde Fittipaldi terminou em 4º lugar e garantiu pontos suficientes para ser bicampeão mundial. Esse triunfo consolidou sua imagem como um dos grandes pilotos da história da Fórmula 1 e fez dele o primeiro brasileiro a alcançar 2 títulos. Já em 1975, Fittipaldi ainda era um dos favoritos, mas tomou uma decisão que mudaria sua carreira. Deixou a McLaren no auge para se juntar à Copersucar Fittipaldi, equipe criada junto com o irmão Wilson Fittipaldi. O projeto era ousado, criar a primeira escuderia brasileira de Fórmula 1, mas acabou comprometendo sua trajetória como piloto de ponta. Ainda assim, a atitude mostrou coragem e patriotismo, reforçando sua imagem como pioneira. Mesmo sem ser o mais vitorioso em números, Emerson é até hoje considerado o piloto mais importante do Brasil na Fórmula 1, porque abriu caminho para nomes como Nelson Piquet e Ayrton Senna, inspirou gerações e transformou a categoria em uma paixão nacional. 14º Jim Clark. Jim Clark foi um verdadeiro prodígio do automobilismo. Escocês, começou nas competições de turismo e Fórmula Júnior, mas rapidamente chamou a atenção de Colin Chapman, fundador da Lotus, que enxergou nele o piloto ideal para extrair o máximo de seus carros revolucionários. Assim começou uma parceria que marcaria a história da Fórmula 1. Seu primeiro título veio em 1963, guiando o Lotus 25, o primeiro carro com chassi monocoque da Fórmula 1. Clark simplesmente dominou aquela temporada. Venceu 7 das 10 corridas, incluindo um feito histórico em Spa-Francorchamps, onde, sob chuva intensa, deu voltas mais rápidas uma atrás da outra, abrindo uma diferença de quase 5 minutos para o segundo colocado. Foi um campeonato que deixou claro ao mundo que Clark não era apenas rápido, mas tinha um controle de carro e uma sensibilidade únicas. 2 anos depois, em 1965, Clark conquistou seu bicampeonato. Mais uma vez, mostrou consistência impressionante, vencendo 6 das 10 provas daquele ano. Infelizmente, a carreira de Jim Clark foi interrompida de forma trágica em 1968, em um acidente em uma prova de Fórmula 2 em Hockenheim, Alemanha. Sua morte chocou o mundo do automobilismo. Ele tinha apenas 32 anos, estava no auge e ainda tinha muito a oferecer. Clark encerrou sua carreira com 25 vitórias em apenas 72 corridas, um aproveitamento de quase 35%, número altíssimo até para os padrões atuais. 13º Alberto Ascari. Alberto Ascari foi o primeiro grande ídolo da Ferrari e também o primeiro bicampeão da Fórmula 1, conquistando seus títulos em 1952 e 1953. Nascido em Milão, era filho de Antônio Ascari, também piloto, que faleceu em uma corrida quando Alberto ainda era criança. Essa ligação familiar com o automobilismo ajudou a moldar seu destino nas pistas. O primeiro título, em 1952, veio em um cenário especial. A Ferrari dominava o campeonato após a saída da Alfa Romeo, e Ascari aproveitou isso de forma absoluta. Ele venceu 6 corridas consecutivas, Bélgica, França, Grã-Bretanha, Alemanha, Holanda e Itália, e terminou a temporada com uma supremacia impressionante. Esse domínio fez dele o primeiro piloto a conquistar o título pela Ferrari, consolidando a equipe como potência na Fórmula 1. No ano seguinte, em 1953, Ascari manteve o alto nível. O campeonato foi mais equilibrado, principalmente com a ascensão de Juan Manuel Fangio, mas o italiano ainda assim brilhou. Ele venceu 5 corridas, e garantiu o bicampeonato, mostrando uma mistura rara de agressividade e consistência. Naquele período, Ascari estabeleceu um recorde incrível de 9 vitórias consecutivas, que só seria superado muitas décadas depois por Sebastian Vettel e Max Verstappen. Ascari também era conhecido por seu estilo de pilotagem, agressivo, mas extremamente eficiente, capaz de extrair ao máximo o potencial dos carros da Ferrari. Seus 13 triunfos pela escuderia o colocam até hoje entre os maiores vencedores da história da equipe italiana, ao lado de lendas como Schumacher e Vettel. Infelizmente, sua carreira terminou de forma trágica. Em 1955, durante um teste com um carro esportivo da Ferrari em Monza, ele sofreu um acidente fatal na chicane de alta velocidade. O local ficou tão marcado pelo acontecimento que recebeu o nome de Variante Ascari, homenagem a um piloto que não apenas trouxe os primeiros títulos para a Ferrari, mas também ajudou a criar a aura lendária da equipe na Fórmula 1. Mesmo com uma carreira relativamente curta, Alberto Ascari permanece como uma lenda eterna, símbolo de coragem, talento e do espírito competitivo que moldou a Ferrari em seus primeiros anos na categoria. 12º Nelson Piquet. Nelson Piquet foi um dos pilotos mais inteligentes e estratégicos da história da Fórmula 1. Conhecido como o piloto mecânico, ele tinha um conhecimento técnico diferenciado, capaz de entender o carro em detalhes e até sugerir ajustes de acerto que muitas vezes faziam a diferença nas corridas. Essa combinação de talento e mente analítica foi decisiva em sua trajetória até os 3 títulos mundiais. Seu primeiro campeonato veio em 1981, com a Brabham Ford. Numa temporada equilibrada, Piquet mostrou regularidade e venceu 3 corridas, Argentina, San Marino e Alemanha. O título foi conquistado na última etapa, em Las Vegas, quando superou Carlos Reutemann, da Williams. Com isso, tornou-se o segundo brasileiro campeão mundial, depois de Emerson Fittipaldi. O bicampeonato chegou em 1983, novamente pela Brabham, mas agora com o motor BMW Turbo, o primeiro título mundial conquistado por um carro com motor turbo.
Piquet venceu 3 provas, Brasil, Itália e Europa, e derrotou Alain Prost, que era favorito com a Renault. Essa conquista não foi apenas uma vitória pessoal, mas também um marco técnico na Fórmula 1, inaugurando de vez a era dos motores turbo. Já o tricampeonato, em 1987, foi conquistado pela Williams-Honda. A rivalidade interna com Nigel Mansell foi intensa, mas Piquet, mesmo sem vencer tantas corridas quanto o companheiro, mostrou sua inteligência estratégica. Com consistência e gerenciamento impecável de corridas, somou pontos importantes ao longo da temporada e garantiu seu 3º título mundial, entrando para o seleto grupo dos tricampeões da Fórmula 1. Além dos títulos, Piquet protagonizou momentos inesquecíveis. Um dos mais marcantes foi a ultrapassagem sobre Ayrton Senna na Hungria em 1986, considerada até hoje uma das maiores da história da Fórmula 1. Com uma manobra ousada por fora, no limite da aderência, Piquet mostrou não apenas coragem, mas também a técnica refinada que o consagrou. Ao todo, Nelson Piquet conquistou 23 vitórias e 60 pódios, além de ser um dos grandes responsáveis por transformar o Brasil em potência na Fórmula 1. Suas rivalidades com Senna, Mansell e Prost marcaram uma das épocas mais competitivas e espetaculares do esporte. Mesmo polêmico fora das pistas, dentro delas Piquet será sempre lembrado como um gênio técnico, frio e calculista, que sabia vencer tanto na base da velocidade quanto da inteligência. 11º Jacques Brabham. Jacques Brabham foi um dos pilotos mais influentes e pioneiros da Fórmula 1. Australiano, chegou à categoria no final da década de 1950 e rapidamente se destacou pela combinação de agressividade nas pistas e visão técnica fora delas. Ao longo da carreira, conquistou 3 títulos mundiais, 1959, 1960 e 1966, deixando seu nome entre os grandes da história. O primeiro título veio em 1959, pilotando pela Cooper Climax, equipe que inovou ao introduzir o conceito de motor traseiro, algo que revolucionaria a Fórmula 1. Brabham venceu 2 corridas, Mônaco e Grã-Bretanha, e, com consistência, bateu rivais como Stirling Moss e Tony Brooks. No ano seguinte, em 1960, Brabham e a Cooper dominaram novamente. O australiano venceu 5 corridas consecutivas, Holanda, Bélgica, França, Grã-Bretanha e Portugal, mostrando uma superioridade impressionante. Esse bicampeonato consolidou sua reputação como um piloto veloz e capaz de aproveitar ao máximo o potencial das inovações técnicas da época. Mas foi em 1966 que Jacques Brabham escreveu o capítulo mais extraordinário de sua carreira e um dos feitos mais lendários da Fórmula 1. Já veterano, ele decidiu correr pela sua própria equipe, a Brabham Repcon, que ele mesmo havia fundado alguns anos antes. Contra todas as expectativas, construiu um carro competitivo no novo regulamento de motores 3,0 litros e venceu 4 corridas, França, Grã-Bretanha, Holanda e Alemanha, conquistando o título mundial. Até hoje, Brabham é o único piloto na história da Fórmula 1 a ser campeão com um carro da própria equipe, algo que atualmente é considerado praticamente impossível, dado o nível de complexidade da categoria. Ao todo, Jacques Brabham acumulou 14 vitórias e 3 campeonatos mundiais, mas seu legado vai além dos números. Ele ajudou a profissionalizar a engenharia dentro da Fórmula 1, foi pioneira no desenvolvimento de carros e abriu caminho para que a Brabham se tornasse uma das equipes mais respeitadas da categoria nas décadas seguintes, conquistando títulos até com outros pilotos, como Nelson Piquet nos anos 1980. Brabham também é lembrado como símbolo de determinação e visão no automobilismo, um homem que soube unir talento de piloto com genialidade de engenheiro. Antes de entrarmos no top 10, vou te convidar novamente a entrar no nosso canal de WhatsApp, onde você vai ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal. Venha fazer parte dessa comunidade do canal Stop and Go. 10º Jack Stewart. Jack Stewart, tricampeão escocês, 1969, 1971 e 1973, foi um dos grandes nomes dos anos 1970. Conhecido como The Flying Scot, unia velocidade, estratégia e inteligência em uma época de altíssimo risco. Seu primeiro título, em 1969, veio com a Matra Ford, vencendo 6 das 11 provas. Depois brilhou na Tyrrell, onde conquistou os campeonatos de 1971 e 1973, encerrando a carreira no auge. Com 27 vitórias, Stewart ficou marcado também fora das pistas. Liderou a luta por segurança na F1, influenciando mudanças em circuitos, carros e equipamentos que salvaram inúmeras vidas. É lembrado como um piloto veloz e calculista, mas também como visionário e responsável por transformar a Fórmula 1 em um esporte mais seguro. 9º Niki Lauda. Niki Lauda, tricampeão, 1975, 1977 e 1984, foi um ícone de velocidade, inteligência e coragem. Estreou pela Ferrari, onde conquistou seu primeiro título em 1975. Em 1976, sobreviveu a um acidente gravíssimo em Nürburgring, voltou às pistas 6 semanas depois e encerrou a temporada como vice, marcando para sempre sua trajetória. Voltou a ser campeão em 1977 e 1984, este último pela McLaren. Além das pistas, Lauda deixou grande influência como gestor e consultor, ajudou na chegada de Schumacher à Ferrari e foi decisivo na contratação de Hamilton para a Mercedes, moldando 2 eras de domínio da F1. Sua rivalidade com James Hunt foi retratada no filme Rush, reforçando sua imagem de guerreiro. Lauda será sempre lembrado como piloto genial e estrategista que impactou profundamente a categoria.
Oitavo, Alain Prost. Alain Prost, apelidado de "o Professor", é amplamente reconhecido como um dos pilotos mais inteligentes e estratégicos da história da Fórmula 1. Nascido na França, Prost construiu uma carreira marcada por precisão, consistência e análise técnica, qualidades que o diferenciaram de seus concorrentes mais agressivos e fizeram dele um mestre na gestão de corridas e pneus. Prost conquistou 4 títulos mundiais, 1985, 1986, 1989 e 1993, pilotando por equipes como McLaren, Renault e Williams. Sua primeira conquista, em 1985 pela McLaren, destacou-se pelo equilíbrio entre velocidade e consistência, superando pilotos como Michele Alboreto e Nelson Piquet. Em 1986, travou a famosa rivalidade com Ayrton Senna, disputando corrida a corrida, ponto a ponto, em duelos que se tornaram lendários na história da F1. Durante sua carreira, que se estendeu de 1980 a 1993, Prost acumulou 51 vitórias, 33 poles e 106 pódios em 199 grandes prêmios, estatísticas que refletem sua regularidade e capacidade de extrair o máximo do carro em qualquer situação. Ele era famoso por sua habilidade em planejar estratégias de corrida, economizando pneus e combustível, e maximizando pontos ao longo das temporadas, o que lhe rendeu consistência e sucesso mesmo contra pilotos mais agressivos. Após se aposentar das pistas, Prost teve uma carreira notável como diretor e consultor de equipe. Ele fundou a equipe Prost Grand Prix em 1997, embora não tenha alcançado grande sucesso competitivo, e mais tarde atuou como consultor para equipes como Renault e McLaren, ajudando no desenvolvimento de carros, estratégias de corrida e na orientação de jovens pilotos. Sétimo, Graham Hill, conhecido como MR, Mônaco. Graham Hill é um dos maiores ícones do automobilismo. Bicampeão mundial de Fórmula 1 em 1962 e 1968, foi o único piloto da história a conquistar a tríplice coroa, GP de Mônaco, 500 milhas de Indianápolis e 24 horas de Le Mans. Hill brilhou especialmente em Mônaco, com 5 vitórias, consolidando-se como o "rei" do circuito. Em 1966 venceu a Indy 500, e em 1972 completou a tríplice coroa com Le Mans. Ao todo, somou 14 vitórias na F1, sempre combinando técnica, paciência e ousadia. Seu legado vai além das conquistas. Era um piloto versátil, estrategista e líder, que marcou a história como símbolo de inteligência e coragem no automobilismo mundial. Sexto, Sebastian Vettel. Sebastian Vettel, alemão, é tetracampeão mundial de Fórmula 1 entre 2010 e 2013 com a Red Bull. Foi o mais jovem campeão e também o mais jovem tetracampeão da categoria. Acumulou 53 vitórias e 57 poles, passando também por Toro Rosso, Ferrari e Aston Martin. Conhecido pela velocidade e inteligência estratégica, marcou uma era de domínio absoluto e deixou um legado de talento e respeito dentro e fora das pistas. Quinto, Max Verstappen. Max Verstappen, holandês, é um fenômeno da F1 moderna. Tetracampeão consecutivo entre 2021 e 2024 com a Red Bull, já soma 66 vitórias, 45 poles e mais de 100 pódios até 2025. Protagonizou corridas históricas, como Brasil 2016 e Abu Dhabi 2021. Aos 26 anos, é símbolo da nova era da Fórmula 1, combinando agressividade, estratégia e consistência para se consolidar como um dos maiores da história. Quarto, Ayrton Senna. Ayrton Senna, tricampeão mundial brasileiro em 1988, 1990 e 1991, é considerado um dos maiores de todos os tempos. Dono de 41 vitórias e 65 poles, brilhou especialmente em Mônaco, Suzuka e em condições de chuva. Sua rivalidade com Alain Prost marcou a categoria, e momentos como Donington 1993 e Brasil 1991 se tornaram lendários. Senna permanece como símbolo de velocidade, paixão e excelência no automobilismo mundial. Terceiro, Juan Manuel Fangio, argentino, dominou a Fórmula 1 nos anos 1950, conquistando 5 títulos mundiais, 1951, 1954, 1955, 1956 e 1957, com diferentes equipes. Venceu 24 das 52 corridas que disputou, um aproveitamento impressionante. Conhecido como El Maestro, destacou-se pela inteligência, precisão e capacidade de adaptação. Fangio se tornou referência de perfeição e estratégia, eternizado como um dos maiores nomes da história do automobilismo. Segundo Lewis Hamilton, britânico nascido em 1985, é um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. 7 vezes campeão mundial, ele combina velocidade, consistência e inteligência estratégica, sendo recordista de vitórias e poles na categoria. Estreou em 2007 pela McLaren, impressionando com 4 vitórias e o vice-campeonato. No ano seguinte, conquistou seu primeiro título de forma dramática no GP do Brasil. Após 6 temporadas na McLaren, mudou-se para a Mercedes em 2013, onde se tornou dominante na era híbrida, somando 6 campeonatos entre 2014 e 2020. Hamilton também viveu disputas intensas com nomes como Nico Rosberg, Sebastian Vettel e Max Verstappen, além de rivalidades internas marcantes. Mesmo nos vice-campeonatos de 2016 e 2021, mostrou resiliência e performance de alto nível. Com mais de 100 vitórias e 100 poles, o britânico é referência absoluta em estatísticas e também pelo impacto fora das pistas, com ativismo social e cultural. Seu legado vai além da Fórmula 1, ele redefiniu o padrão de excelência na categoria.
Primeiro lugar, Michael Schumacher, heptacampeão mundial de Fórmula 1, é amplamente considerado um dos maiores pilotos da história. Alemão nascido em 1969, revolucionou a categoria com sua preparação física impecável, dedicação técnica, mentalidade vencedora e capacidade de liderança dentro das equipes, redefinindo o padrão de excelência no automobilismo. Sua estreia aconteceu em 1991, pela Jordan, no GP da Bélgica, onde impressionou de imediato pelo talento e frieza. Logo foi contratado pela Benetton, equipe na qual conquistou seus 2 primeiros títulos mundiais, em 1994 e 1995, destacando-se pela consistência, agressividade e domínio em corridas sob condições adversas, principalmente na chuva. Em 1996, Schumacher iniciou sua trajetória na Ferrari, enfrentando o desafio de reconstruir uma equipe que vivia um G1 de títulos. Com paciência e liderança, transformou a escuderia em potência absoluta. Entre 2000 e 2004, viveu a era de ouro da Ferrari, conquistando 5 títulos consecutivos e demonstrando supremacia técnica e psicológica diante dos rivais. Ao longo da carreira, acumulou 91 vitórias, 68 poles e 155 pódios, além de momentos marcantes como o GP do Brasil 2000, decisivos para o primeiro título com a Ferrari, e a temporada de 2002, quase perfeita, com 11 vitórias. Também enfrentou rivalidades intensas, como contra Damon Hill, Jacques Villeneuve e Mika Häkkinen, sempre mostrando resiliência e espírito competitivo. Schumacher foi também um grande mentor e líder, convivendo com companheiros como Rubens Barrichello e Felipe Massa, ajudando no desenvolvimento dos carros e da própria equipe Ferrari. Seu estilo de pilotagem era marcado pela precisão em pista molhada, estratégias ousadas, ultrapassagens agressivas e incrível capacidade de gerenciar pneus e ritmo de corrida. Mais do que os títulos, Schumacher deixou um legado que transformou a Fórmula 1, elevou o nível de preparação física, aprofundou a relação técnica entre piloto e engenheiros e inspirou gerações seguintes. Seu nome permanece como sinônimo de perfeccionismo, disciplina e genialidade ao volante, sendo até hoje referência máxima para pilotos e fãs do automobilismo. E esse foi o ranking completo dos 34 campeões da Fórmula 1, do 34º até o número 1. Uma verdadeira viagem pela história do automobilismo, com lendas, rivalidades e feitos que marcaram gerações. Agora eu quero saber, você concorda com esse ranking? Quem é o maior campeão da história para você? Deixa aí nos comentários, não esquece do like e se inscreve no canal Stop and Go para mais vídeos sobre Fórmula 1.